Não deixe que a pesquisa domine a sua história. Eu sou o Vilton Reis, editor do site Homo Literatus, e hoje eu vou responder a um pedido que eu tive em alguns vídeos atrás. O pedido é do Amsterdã Carneiro, pelo menos esse é o nome dele no YouTube, não sei se é o nome dele real, mas esse pedido foi muito interessante porque ele disse o seguinte: uma coisa que me deixa muito incomodada é quando o autor parece ter estudado ao extremo ou é conhecedor de um determinado assunto, e quando vai passar esse conhecimento para a ficção, exagera nos detalhes do material estudado, que não contribuem para desenrolar da história, é apenas euforia. Na minha opinião de leigo, isso deveria ser cortado em uma revisão feita pelo autor. E aí ele citou aqui o exemplo de Contato, do Carl Sagan. Eu não li ainda, então não posso falar a respeito desse assunto. Mas eu achei que isso dava um tema muito interessante para quem tem que pesquisar na hora de escrever o seu livro e etc. Dependendo do que você vai escrever, você vai ter que pesquisar. Mas como trabalhar com a pesquisa versus a história? Eu acho que quando se trata de pesquisa, existem três situações que eu vou pegar aqui na minha colinha, que eu listei. A primeira delas é quando o autor é um especialista no assunto. Um exemplo que eu peguei disso é o Arthur C. Clarke, que ele é um grande escritor reconhecido de ficção científica, mas ele também é um cientista, então muita coisa que ele usava nos textos dele tinha a ver também com o trabalho dele. Outro exemplo, esse exemplo um pouco mais zoado, por assim dizer, é o William Burroughs, que é um escritor americano também, e que ele era um viciado em drogas, então ele escreveu vários livros sobre isso, entre eles Junkie, que é basicamente a trajetória de um cara que precisa descolar a droga, e então tem a ver com a experiência dele. Outro exemplo disso são escritores que escrevem livros em que os protagonistas são escritores, ou seja, eles colocam tudo que é da área de conhecimento deles. Um exemplo de uso da pesquisa também é quando o autor quer usar a ficção para discutir um assunto, quer usar a ficção, sei lá, para jogar um assunto que precisa ser discutido, como por exemplo 1984, a Revolução dos Bichos, do George Orwell, ou também como Nietzsche, né, em Assim Falou Zarathustra. Tem um autor que eu gosto bastante, ele deve estar aqui na minha estante, aqui no cantinho, acho que não vai pegar no vídeo, mas que é o Daniel Kim. E o Daniel Kim, ele usa muito a ficção para fazer a crítica dele à sociedade, a crítica dele à forma como a gente constrói a nossa sociedade. Ele está usando a pesquisa, o conhecimento técnico dele, por assim dizer, dentro da ficção, e faz isso muito bem. E claro, a gente tem a situação em que o autor vai, se debruça sobre uma pesquisa muito intensa até conseguir levantar todos os dados que ele precisa, e ele vai lá e escreve a sua obra de ficção. Um bom exemplo disso é o Mário Vargas Llosa, o escritor peruano que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e que ele tem pelo menos dois romances que eu li, ele tem vários romances históricos, eu li esses dois e achei fantásticos, que são A Festa do Bode, em que ele conta um pouco da história de vários personagens que se propõem a matar o ditador Trujillo da República Dominicana, isso na década de 30 mais ou menos. E um outro romance que inclusive ele veio para o Brasil, fez uma extensa pesquisa, é o romance chamado Guerra do Fim do Mundo, onde ele conta através da ótica de vários personagens, um jeito que ele gosta muito de narrar, que é ter várias vozes, dando foco narrativo em vários personagens diferentes quando vai contar uma história. E ele conta a Guerra dos Canudos, que aconteceu aqui no Brasil, e ele faz isso muito bem, usando a pesquisa muito bem. Um outro exemplo de escritor mais popular, vamos dizer assim, é o Bernard Cornwell, que é um escritor que escreve uma ficção medieval. Ele escreveu As Crônicas de Arthur, escreveu a trilogia do Graal, escreveu vários romances sobre a Guerra das Rosas, a Guerra dos 100 Anos, e esse escritor é um escritor que realmente ele é um historiador, ele pesquisa muito, mas ele consegue equilibrar muito bem assim, essa questão. E para não ficar só em nomes internacionais, eu preciso citar uma escritora que eu gosto bastante, que é a Ana Paula Maia, e ela não se debruça sobre romances históricos, ela não escreve romances históricos, mas ela faz uma coisa que eu acho muito bacana, que é tipo, dar uma ótica da ficção sobre personagens que não são muito comuns na ficção. Um exemplo é Carvão Animal, onde ela conta a história de um personagem que é bombeiro, e o outro personagem que ela conta a história no mesmo livro, que é o irmão do bombeiro, é um personagem que ele trabalha num crematório. Você não tem muita ficção sobre esse tipo de personagem, e ela fez uma pesquisa muito grande. Eu lembro que eu vi uma entrevista onde ela falou sobre um outro livro dela que eu ainda não li, que é o De Gados e Homens, e que ela foi até o matadouro para saber como é que era e tal, mas ela consegue equilibrar muito bem também esse uso da pesquisa e da ficção. Um exemplo bem forte que a gente tem ultimamente e que tem dado muito certo são as séries, os seriados
que eles pegam uma área específica de conhecimento e contam os dramas que os personagens vivem naquelas áreas de conhecimento, sendo fiéis ou não, mas eles fazem isso de uma forma que prende a nossa atenção. Um exemplo disso é Mad Men, por exemplo, uma série que conta a história dos publicitários nos Estados Unidos dos anos 60, no auge da publicidade, da Madison Avenida e etc. Outra série que faz isso é House, né? Bom, é uma série já mega conhecida, falando do mundo médico e outra série, por exemplo, que a gente pode citar também é House of Cards, da Netflix, que mostra pra gente a vida de um político na política americana, os desafios, os dramas, e que na verdade não é uma série sobre política, né? Eu gosto bastante de falar sobre House of Cards, que é uma das séries preferidas. Ela é uma série sobre personagens em conflitos extremos e que se propõe a manipular outras pessoas para conseguir sobreviver. Isso é House of Cards. E outra série que eu queria citar também, que eu assisti recentemente, é Mr. Robot, que é uma série sobre um hacker. Ou seja, provavelmente há pouco tempo atrás não se faria uma série sobre um hacker, mas com essa tendência de mostrar profissões, de mostrar, e esse hacker inclusive tem várias paranoias e etc. Então é mega interessante porque mostra um pouco da vida, do cotidiano, e como eu já falei, sendo fiel ou não, a gente fica ali preso por causa do drama do personagem. E para finalizar essa nossa conversa sobre pesquisa e sobre ficção, não tem como eu dizer assim exatamente, faça isso, isso vai dar certo. E ainda bem que não tem como eu dizer isso, eu acho que isso é o legal da ficção, mas é importante lembrar sempre que a pesquisa tem que estar a serviço da ficção. A pesquisa tem que estar a serviço da história a ser contada, e não vice-versa. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, coloque nos comentários, compartilhe, conte para mais alguém a respeito do canal do Homo Literatus, que fala sobre ser escritor e sobre dicas para escritor. E é isso. Até o nosso próximo vídeo.